Olá, pessoal. Esta é a nossa aula 17 da disciplina optativa, onde abordamos sistemas de recomendação. A aula é focada no desenvolvimento de aplicação. Eu estou gravando essa aula por conta do feriado, então a gente não vai ter o momento síncrono. E o que é que nós vamos fazer então nesta aula? Aqui, a gente tem já um vasto conteúdo abordado e a gente tem um propósito. A, a aula de desenvolvimento de aplicação, ela está dividida em duas partes. O normal é a gente, antes de implementar qualquer coisa, fazer o planejamento. Então, por isso, este momento aqui da aula síncrona. Mesmo que não existisse feriado, esta aula seria exatamente deste formato também, tá? Qual que é o formato? Vocês vão desenvolver uma arquitetura, vão propor uma arquitetura para um sistema de recomendação. Como que é essa proposta? Então, vocês vão me entregar um diagrama e o texto que explica o diagrama que vocês propuseram. Este diagrama é o esboço para um sistema de recomendação. A gente tem uma restrição. O sistema tem que ser baseado nas tecnologias que nós abordamos durante o semestre. E eu vou fazer uma revisão agora, relembrar, né? Quais são as coisas que existem no portal para que vocês recuperem este conhecimento, recuperem esta informação, para que vocês escolham quais tecnologias, quais recursos vocês acham que são interessantes de acordo com algum contexto que for da preferência de vocês, tá? Não é uma restrição, mas é interessante que este último ponto seja atendido. O sistema que vocês vão propor, ele deve ser viável para a implementação. Então, com os recursos que nós temos, com o conhecimento que nós temos, é o que vocês têm para propor a arquitetura do sistema. Esse bonequinho é para lembrar, vocês podem fazer a proposta de maneira individual ou em grupos. Vocês têm a liberdade de formar grupos, quantos quiserem. Se quiser a turma inteira, um grupo, mas vindo uma arquitetura viável, condizente com o conteúdo trabalhado em aula e interessante, tá tudo bem. Caso queira fazer de forma individual, não tem problema, pode utilizar esta abordagem também. Podem se reunir presencialmente, podem se reunir via Google Meet, fica a critério de vocês. Então, no dia da aula 17, não temos o encontro presencial, vocês têm o tempo livre, então vocês têm 2 semanas de tempo livre para desenvolver o diagrama de uma arquitetura viável que faz uso das tecnologias que nós abordamos durante o semestre, tá? Então é isso. Lembrando, o que nós vimos de filtragem? A gente conversou em 3 aulas, onde cada aula abordamos o conteúdo voltado para um tipo de filtragem. A filtragem colaborativa, que a gente tenta compreender qual o comportamento coletivo dos usuários e tenta classificar um usuário a algum grupo e recomenda recomenda produtos baseados nas preferências do grupo. Nós vimos a filtragem baseada em conteúdo, que a gente tenta, de certa forma, entender o produto, entender um usuário e tentar fazer o match entre esses 2 itens. Uma vez que a gente compreende qual o item de maior preferência do usuário, a gente vai recomendar para este usuário os itens que são semelhantes aos itens que ele tem preferência. Então, essa é a filtragem baseada em conteúdo. E também vimos a filtragem híbrida, que é um meio termo que a gente usa, né, saca como ferramenta tecnologias das 2 abordagens e acaba fazendo uma abordagem mista. Ainda, como memória, a gente conversou sobre sistemas de recomendação da Amazon, Netflix, Mercado Livre e em alguns desses, a gente acabou entrando em detalhes. No caso, a gente teve uma aula falando sobre
os 20 anos de recomendação da Amazon, né? Outro ponto que foi abordado também no início do semestre, como conceitos básicos, algumas palavras-chave que são tecnologias, algoritmos, métodos para que a gente tenha condição de chegar nos sistemas de recomendação mais modernos que fazem uso de Neural Search, tá? Então, para chegar neste ponto, a gente acabou conversando sobre token, chunk e embedding. Na atualidade, a gente tenta fazer tudo com embedding de maneira que sejam vetoriais, né? Então, temos bancos de dados vetoriais. Tivemos uma aula somente sobre embedding e a gente fez uma aula prática, se eu não me engano, foi a aula 4, em que a gente implementou, né, de maneira prática a construção, o embedding, o armazenamento no Elasticsearch e a recuperação de uma informação armazenada ali. Para que serve isso? Para que a gente chegue nas tecnologias mais modernas. Por exemplo, uma rede Transformers que que acaba chegando nos LLMs. Então, a ideia de Token Chunk Embedding é chegar nestas tecnologias mais modernas. Tá? Então, a gente teve isso durante o semestre. Aqui é o estudo de caso, uma aula somente sobre a Amazon, e a gente é um artigo que eles detalham as formas de uso, a evolução, qual o problema que tinha, e aí como foi o trajeto deles na evolução do sistema de recomendação deles. A Amazon é referência, não foi o primeiro sistema de recomendação, mas é o sistema que teve um maior sucesso, e muitos outros sistemas são baseados no sistema de recomendação da Amazon. Então, a aula está gravada, né? Vocês podem revisitar este conhecimento a qualquer momento. Em uma outra aula, já uma aula mais recente, a gente conversou sobre Neural Search, e foi a aula passada, retrasada, né? E aí a gente fala sobre os desafios, perspectivas futuras e principalmente metodologias e formas de implementação do Neural Search. É baseada totalmente no embedding, tá? Então, essa é também um conhecimento que é interessante que vocês pensem em considerar na proposta de vocês. E o Gina foi a aula anterior, a gente conversou sobre o framework Gina. Então, vocês, como vão propor uma arquitetura, talvez seja interessante utilizar os conceitos abordados na aula do Gina, porque facilita bastante a construção das coisas, a implementação prática, o desenho, o design da arquitetura que o sistema pode ter, tá? E a gente também, ao longo do semestre, a gente conversou sobre várias arquiteturas que foram utilizadas, foram construídas. Esse aqui é um exemplo. Então, a gente tem aqui, desde a entrada, a forma de armazenamento e a maneira como a informação é recuperada, considerando que a gente tem um sistema de recomendação. Tudo isso foi discutido, né, durante o semestre. E que é um exemplo. Então, o que a gente tem? Temos o usuário, ele faz uma solicitação. Caso a arquitetura de vocês seja muito robusta, por exemplo, pode ter um balanceamento de carga. A ideia não é fazer isso, tá? Tenta uma coisa mais tranquila, de maneira que tenha a requisição, tenha toda a arquitetura, quais passos são executados para devolver ao usuário o ranking, né? Uma lista de recomendações ou de recomendação, considerando seja qual for o pedido ou qual for o contexto do usuário. Então, mas vocês têm liberdade de propor a arquitetura que vocês considerarem interessante. Lembrando, tem que ser viável de implementação com os recursos que nós temos. E que eu peço, tá? Que vocês considerem na proposta de arquitetura. Então, vocês têm que, de certo modo, informar como ocorre o armazenamento e a indexação de conteúdo no sistema de recomendação de vocês. Qual é o contexto do sistema de recomendação? Vou produzir uma arquitetura voltada para um produto X. É um sistema online e Descreve o cenário. Quais são as características do produto? Como vocês vão buscar os dados para armazenar no sistema?
como o sistema vai fazer a indexação. Vai ter uma quebra dos dados? Chunking, cria o token? Como que é a arquitetura, o formato do embedding do dado armazenado? Esse dado vai ser armazenado onde? É um banco de dados vetorial? Qual que é o banco de dados vetorial? Essas informações têm que constar no diagrama da arquitetura que vocês vão fazer e o contexto de forma textual, tá? De forma bem explícita, como que é o contexto de trabalho, de onde vem a informação e tudo mais. Isso é interessante que conste. Então, a entrada, a alimentação do sistema é a parte do indexing e a gente precisa recuperar a informação. Como é que ocorre a recuperação da informação para a realização da recomendação propriamente? Então, vocês podem, né, fazer o diagrama, um único diagrama da arquitetura completo, em que a gente tem esses passos, a entrada, temos também a recuperação, ou vocês podem fazer uma arquitetura aqui. A parte de entrada e indexação, como que ocorre? Tem uma arquitetura própria. A parte de recuperação pode ter uma arquitetura própria. Lógico, quando vocês separarem, deve obrigatoriamente existir um ponto comum, porque a indexação armazena em um ponto e a recuperação tem que buscar deste mesmo ponto. Então, vocês têm esta liberdade. Então, a arquitetura é o design que vocês devem fazer para a aula de hoje. Vocês têm 2 semanas para implementar uma arquitetura viável, factível, considerando as tecnologias que nós utilizamos e estudamos durante o semestre. Bem, esta é a tarefa. Desejo sucesso para vocês e até mais.